Varjão. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia, meu querido irmão, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado e logo na sequência nós leremos ainda na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, o versículo 17. João, capítulo 8, versículos 30 a 39. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Quantos estão com a sua Bíblia aberta e já encontraram e podem dizer amém? Leiamos a palavra do Senhor. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Bendito é o nome do Senhor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo de número 17. Glória a Deus. Que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito é o nome do Senhor. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Esteja atento, pois com certeza Deus tem algo para o meu e para o seu coração nesta noite, através da sua palavra. Meus irmãos, aos que me ouvem também através do rádio, esteja atento, pois eu sei, tenho convicção que Deus vai falar ao seu coração ainda esta noite. A leitura que fizemos do que Paulo escreve aos irmãos
na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17, nos deixa claro o que Paulo está ensinando aos irmãos, quando lhes diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que isto quer dizer, ou o que podemos tirar de aprendizado para nós, nesta noite, neste versículo que acabamos de ler? Isto implica em que aquele que está em Cristo, ele tem já condições de demonstrar, de viver, de apresentar às pessoas um atestado de que ele é uma pessoa livre pelo poder transformador do Evangelho e da palavra do Senhor nosso Deus. Quando lemos no que Jesus retrata no Evangelho segundo escreveu João, Jesus falando de sua missão, os judeus estão a ouvi-lo, e no texto que nós lemos, a Bíblia diz que muitos dos judeus creram no Senhor Jesus Cristo e nas suas palavras. E assim, Jesus os ensinava, Jesus dizia a eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, sereis meus seguidores, sereis minhas testemunhas. E ele, Jesus, dizendo no versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a qual o próprio Jesus, fazendo menção a ela, diz quando pede ao Pai, orando pelos discípulos e por todos os homens, pedindo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que isto quer dizer-nos e o que podemos aprender aqui é que quando o homem tem contato com a verdade que é a palavra de Deus, esta palavra inspirada pelo Espírito Santo, o qual está entre nós, ela provoca mudanças e transformações na vida daquele que a conhece. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso, Jesus expressa dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus que é a verdade, o Cristo, o Verbo encarnado, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele tem poder para transformar a vida do homem que vem a ele através do Evangelho. E aqui eu quero chamar a atenção do meu querido irmão, do meu querido ouvinte, através da Rádio Suprema ou através da internet, que você saiba que há poder no nome de Jesus, que há poder na palavra do Senhor para libertar o homem do jugo do pecado que condena, que escraviza,
que prende, que afasta o homem de Deus, mas Jesus Cristo é a verdade que liberta o homem de todo o jugo do pecado. Daí é difícil eu crer em um evangelho que alguns dizem por aí que Jesus, que Deus só quer o seu coração. Este é um evangelho que contraria os princípios das Sagradas Escrituras, porque o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que esta igreja prega, é um evangelho que pega o moribundo, o miserável, o pecador inveterado e o transforma em alguém que honra o nome do Senhor e é testemunha dele por onde passa, para a glória do nome dele. O evangelho de Jesus é aquele que produz mudança na vida do homem, que produz libertação na vida daquele que chega até ao Senhor. Portanto, nesta noite, o Senhor coloca em meu coração esta palavra, e eu compartilho com você, com temor e tremor diante de Deus, porque a mesma palavra que fala com meu irmão, falou comigo também, e eu preciso viver uma vida de santificação, uma vida de transformação, que dê testemunha que eu sou um cidadão dos céus. Estou passando um tempo por aqui, mas em breve eu ouvirei o soar da última trombeta, e eu preciso estar preparado para estar com Ele, para estar com Ele. Por isso, um evangelho que não provoca mudanças, um evangelho que não provoca transformação, ignore, meu irmão, não creia nesse evangelho, porque o evangelho de Jesus mudou a vida de Zaqueu, o evangelho de Jesus mudou a vida da mulher samaritana, o evangelho de Jesus Cristo mudou a vida daquele centurião, e o evangelho de Jesus mudou a minha vida, mudou a sua vida, e tem poder para mudar a vida de todos os que creem nele. Agora, queridos, dizer que sou evangélico, dizer que estou servindo a Deus, dizer que sou crente, que tenho no bolso meu cartão de membro, mas não viver uma vida diferente desse mundo, está dando um testemunho de que eu não sou um verdadeiro cristão. Mas nesta noite, o Senhor se apresenta mais uma vez a mim e a você e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre nesta noite, seja livre do domínio do pecado, seja livre dos desejos da carne, porque Jesus, a verdade que liberta, está entre nós e fala comigo e com você mais uma vez. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Paulo, entendendo isto, quando olha para a igreja em Corinto, vendo alguma coisa que não estava muito boa, ele diz: meus irmãos, o fato é o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele vive em novidade de vida, ele vive em uma vida transformada, dando exemplo, exalando o bom cheiro de Cristo, expressando o poder libertador do evangelho e dando testemunho com a sua própria vida de que o evangelho é poder para libertar o homem do pecado. E quando a pessoa vem a Jesus, ele abandona as práticas do pecado. Mas Paulo estava escrevendo, não era aos mundanos,
não eram as pessoas não conversas. Paulo escreveu a uma igreja que já havia crido, que já estava congregando, que já estava se reunindo, que já tinha os dons espirituais, mas ele alerta dizendo, porque lá no meio tinha alguma coisa que não estava normal, alguém vivendo como vivia antigamente. Meu querido irmão, eu te afirmo nesta noite, escapa-te por tua vida. Jesus está voltando, tome cuidado, esteja liberto pelo poder da palavra de Deus. Agora, Tiago nos alerta sobre isso. Tiago nos demonstra sobre como devemos fazer, como devemos andar. Se você abrir a sua Bíblia, na epístola que o apóstolo escreve a Tiago, no capítulo 1, versículo 21 e o versículo 22, você vai encontrar esta palavra que diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra, a verdade que liberta, foi enxertada em nós, e nós devemos receber isso com mansidão, porque esta palavra pode salvar as nossas almas da perdição e do inferno. Mas enquanto há tempo, Deus te dá oportunidade para reavaliar, para fazer uma autoavaliação e observar o que a palavra nos diz. E olha o que diz o versículo 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Queridos, é triste quando nós podemos contemplar alguém que está na igreja, caminha com a igreja, vive no meio da igreja, até participa de atividades da igreja, muitos até cooperam na igreja, mas ainda não nasceram de novo, não deixaram a palavra provocar em sua vida a libertação que ela tem poder de fazer. São ouvintes, estão ouvindo, mas não praticam, não caminham em direção ao que a palavra nos orienta. Mas nesta noite, eu quero te dizer, pare de enganar você mesmo. Você não está enganando o pastor da igreja, você não está enganando o ministério, você não está enganando a igreja, você não engana a Deus, você só consegue enganar a você mesmo. E eu te aconselho nesta noite a mudar de atitude, porque Jesus está voltando, e eu não gostaria que o meu irmão ficasse aqui na volta do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Parece um pouco dura, mas é a realidade. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra nos diz. Vamos um pouquinho para frente aí, Tiago capítulo 4. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, pois ela é a palavra que vivifica, ela é a palavra que provoca libertação, e nós temos deixado de lado esta palavra. Muitos já não trazem mais ao culto a sua Bíblia, mas vamos voltar à nossa origem, vamos deixar que o Espírito Santo provoque em nós esta mudança de atitude, começando por voltarmos a andar com a Bíblia, a ler a Bíblia, alimentar da palavra, pois só assim nós seremos livres verdadeiramente pelo poder da palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E muitos estão vivendo uma vida de qualquer maneira. Você encontra pessoas na rua que, se você ou as pessoas que a veem não podem visualizar nenhuma diferença entre os que estão para lá e os que dizem estar aqui. Mas eu quero te dizer, querido, cuide do teu andar, cuide do teu falar, cuide do teu caminhar, cuide do teu vestir, cuide de aonde você está pondo os teus pés, cuide com quem você está se relacionando, porque a palavra de Deus nos diz que a amizade com esse mundo é inimizade para com Deus. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. As palavras não são minhas, queridos. Eu sou aqui, como servo do Senhor. Estou aqui como servo de Jesus. E eu quero dizer a você que este Jesus maravilhoso, Ele quer mudar a tua vida. Ele não quer que você fique quando Ele vier para arrebatar a igreja. Mude de atitude, mude de atitude. Glória seja dada ao nome do Senhor. É forte? É, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E a correção do Senhor na nossa vida pode parecer amarga no início, mas no final ela produz vida, ela é doce, ela nos leva aos céus. Está aberta a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meus queridos irmãos, Paulo escrevendo a Tiago, ele alerta, ele fala ao jovem Tiago sobre esta palavra. Quando nós olhamos para o que está escrito aqui, nos faz entender que o cuidado que devemos ter deve se redobrar a cada dia. A amizade com o mundo ou do mundo é inimizade contra Deus, e nós precisamos viver uma vida a qual demonstre que somos amigos de Deus, que somos amigos dos céus, que somos amigos do Espírito Santo. E quantas vezes e quantos de nós temos tapado os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo, que tenta nos conduzir, nos desviar de tudo que não agrada a Deus, da amizade com esse mundo cruel, pecaminoso, e que está pronto com as suas ciladas para destruir e matar a sua esperança, a sua fé, a sua comunhão. Mas hoje o Senhor fala entre nós mais uma vez, nos alertando: o Espírito tem ciúme, o Espírito fala com você, o Espírito tem zelo por nós, que somos templo e morada do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. O Espírito continua tendo ciúmes
e zelando de nós, mas nós estamos tapando os nossos ouvidos e não estamos querendo dar ouvido à voz do Espírito Santo. Estamos sendo insensíveis à voz de Deus. Eu quero te dizer, isto não vai dar certo, isto vai dar errado, isto vai dar em um lugar tenebroso e cruel, mas hoje o Senhor te alerta, o Senhor nos alerta, sejamos amigos de Deus, deixamos a amizade com o mundo, porque Deus espera uma atitude diferente de mim e de você. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deve haver uma mudança na vida de todos os que vêm a Cristo. E por quê? Por que será que tantos que já experimentaram, que já desfrutaram da alegria, do gozo do Espírito, da liberdade de sentir o prazer de dizer: Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu estou preparado, e a comunhão que você tinha com Deus te dava essa liberdade de andar de cabeça erguida, não com prepotência ou algo parecido, mas sabendo que se a morte chegasse à tua porta, você estava pronto a estar com o Senhor. E hoje você teme, você está com medo. Quando alguém fala sobre a volta de Cristo, você treme na base, mas há uma saída. Conserta-te com o teu Deus ainda hoje, porque o Senhor é o mesmo e não mudou. Você foi quem foi se afastando, foi se distanciando, foi começando a olhar para as coisas desse mundo, a namorar as coisas desse mundo, a apreciar as ofertas desse mundo. Mas a Bíblia continua dizendo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pode estar dizendo: eu não consigo, eu não tenho força. Você não tem, mas o teu Deus tem. Ele só espera que você mude de atitude e se apresente e diga: Senhor, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui, preciso de ajuda, e Ele vai te ajudar a resistir. Primeira de João, capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. Olha o que nos traz a palavra de Deus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os judeus estavam ignorando o que Jesus estava dizendo ao Senhor: nós nunca fomos escravos, nós somos filhos de Abraão. Talvez você está na igreja, diz-se filho de Deus, mas está como estavam aqueles judeus. E quantas vezes temos atitudes semelhantes, quantas vezes temos atitudes parecidas com estas. Achamos que por estar aqui dentro, achamos por portar um cartão de membro, por ser membro da igreja, alguns dizem com a boca cheia, isso deveria ser uma verdade com a sua conduta, com a minha conduta, mas infelizmente, em muitos casos, estamos como esses judeus. Eu sou crente da Assembleia de Deus, sou da igreja do pastor Nelson, cita até o nome do pastor, mas a tua vida, querido irmão, às vezes não está sendo digna diante de Deus, mas a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos alerta, que aquele que comete pecado é escravo do pecado, e às vezes cantamos tanto hino, que cantou-se nesse final de semana e no outro, das irmãs Camilo: livre, 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 eu sou livre, mas eu sou verdadeiramente livre. Mas se não estou me sentindo livre, eu tenho a oportunidade nesta noite de abraçar a palavra de Deus, que diz: conhecereis a verdade e ela
ela vai te deixar livre, 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 com liberdade. É a palavra que nos liberta. João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu pergunto ao meu querido irmão nesta noite: é fácil viver neste mundo sem amar Ele? Sem estar atento às ofertas que Ele nos traz? Quantos têm se deixado levar? Quantos têm se deixado se enganar e se arrastar pelas ofertas deste mundo? Mas a palavra de Deus continua dizendo a mim e a você: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você quer ter o amor de Deus na sua vida, se você quer ter o Espírito Santo em você, não ame este mundo. Abandone as práticas deste mundo. Abandone esta prática de vida que não agrada a Deus. E só assim você será bem-aventurado e será amigo do Senhor. Continua o apóstolo João dizendo: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, nada disso é do Pai, mas é do mundo. E quantas vezes nós estamos nos deixando levar pelo que a carne quer, pelos desejos da carne, que são inimizades contra Deus. Quantas vezes estamos nos deixando levar pela concupiscência dos olhos, do que estamos vendo. Cuide o que você está colocando diante dos teus olhos. Mas a palavra de Deus tem uma receita. Aconselho-te que compres colírios. A palavra de Deus tem colírios para os teus olhos. E você poderá dizer, como disse o servo de Deus: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Mas é necessário que você observe a palavra de Deus e deixe de amar este mundo. E olha o que diz o versículo 17: o mundo passa, e tudo isso que você está envolvido também passa. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que nós podemos tirar de lição aqui? O que isso quer nos dizer? Quer dizer o seguinte, querido: que tudo isso que está por aí é engodo, é mentira e vai passar. Tudo isso que está enchendo os teus olhos, que enche os nossos olhos às vezes, e nos faz afastar de Deus, e construir uma amizade com o mundo, tudo isso vai passar. Mas tem uma coisa: aquele que permanece, aquele que faz a vontade do Senhor, aquele que resiste o diabo para que ele fuja, a Bíblia diz que este permanece para sempre. O que isso quer dizer, pastor? Que se você for fiel, o céu é o teu destino, o céu é o teu lugar. Mas se não olharmos e nos envolvermos com essas coisas aqui, ficaremos, porque tudo isso passa e nós passaremos com ele e seremos candidatos ao inferno. É difícil dar glória a Deus nesta hora, mas é a realidade que a Bíblia nos ensina. É a verdade que a palavra de Deus nos traz ao coração. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E olha o que diz 1 de João 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. De que esperança o apóstolo está falando? Da esperança da redenção,
da esperança de encontrar com o Senhor, da esperança de morar nos céus, da esperança de estar nas mansões celestiais. Bendito é o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando Jesus chega à casa de Zaqueu, Zaqueu dá um testemunho. Jesus diz: hoje veio salvação a esta casa. Zaqueu muda de atitude, Zaqueu muda de comportamento. O Evangelho de Jesus Cristo provoca uma mudança de comportamento em todos os homens que o aceitam. Não dá para admitir eu e você, dizendo que somos salvos, que somos crentes, que somos membros da igreja do Senhor, tendo um comportamento igual ao que o mundo tem, ou igual ao que tínhamos anteriormente. Mas estejamos, queridos, atentos, porque a Bíblia nos traz aqui, ela nos ensina como devemos viver. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 1 a 10, você vai encontrar ali conselhos, ele aconselhando o jovem Tito a instruir os irmãos. E o que é interessante é que ele dá instruções aos velhos, dá instruções às mulheres, dá instruções aos jovens, dá instruções aos servos e dá instruções ao obreiro. A Bíblia não nos deixa enganado. A Bíblia, ela é um manual completo de Deus para vivermos uma vida que agrade a Ele, para que possamos desfrutar desta mudança, desta transformação que só o Evangelho genuíno provoca na vida do homem. Eu quero repetir para que você deixe isto gravado. Muitos estão dizendo por aí que o Senhor só quer o seu coração, mas não, querido. Espírito, alma e corpo deve ser consagrado ao Senhor. Espírito, alma e corpo deve estar com o entendimento de que fomos separados para Cristo e não devemos mais viver como este mundo mau, tenebroso e cheio de escuridão. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele aconselha aos velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. Meu Deus do céu, se tivéssemos tempo aqui para discorrermos sobre isso. Ser sadio na fé, meu irmão. Não ter nenhum tipo de enfermidade na sua fé. Não ter nenhum tipo de contaminação na sua fé. Mas alguns têm se deixado levar por falsos ensinadores. E eu digo para você, infelizmente muitos deles até aqui no nosso meio, mas também você não tem desculpa, eu não tenho desculpa, porque nós temos ouvido aqui a palavra genuína do Senhor, que tem nos alertado que a porta é estreita, o caminho é apertado, e não podemos mudar isto. E se alguém mudar é falso. Você aprendeu aqui, pastor Nelson nos ensinou alguns dias atrás. Mas precisamos ser sãos na fé, principalmente os de mais idade, ser prudentes no amor, na paciência. E aí o Senhor fala com as mulheres idosas e fala com as mulheres mais novas. E diz: as mulheres idosas semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, a serem castas,
boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E eu quero fazer aqui uma pergunta para que você responda para você mesmo, porque você e Deus sabem como você tem andado. As tuas atitudes têm glorificado o nome do Senhor ou está provocando blasfêmia à palavra de Deus? Olhar para a igreja de Cristo e saber que ela é a noiva que está sendo adornada para as bodas que em breve acontecerá. E essa noiva deve estar sem mancha, sem mácula. E a palavra é que nos santifica, que nos purifica. E vir aqui, queridos, terça-feira, para ouvir palavras como esta, faz-nos entender que Deus continua interessado em manter a sua igreja pura, limpa, santa, porque está chegando o dia do arrebatamento e a igreja precisa estar pronta e você deve fazer parte dela. Não abra mão disto, não abra mão disto. Aleluia. Mulher, ser moderada, ser casta, boas donas de casa, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. E as de mais idade devem ensinar as mais jovens. Mas infelizmente, vemos coisas às vezes que nos faz virar o rosto para não ficar envergonhado. E eu confesso aos irmãos, eu encontrei uma irmã esses dias, que eu não sei se ela vai ter coragem de olhar nos meus olhos, saudar com a paz do Senhor, depois da situação que eu a vi. Isso, irmão, degrada você, querida serva de Deus. Isso diminui você. Você faz parte da igreja do arrebatamento. E essas atitudes demonstram que você não está mais dando ouvido ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Porque está fazendo vergonha, irmãos, encontrar alguns na rua. E alguns estão dizendo de boca cheia: o pastor não tem nada com a minha vida. Mas eu, como ministro do Senhor, tenho o dever e a obrigação de te avisar do risco que você está correndo. E eu gostaria com toda certeza de estar aqui dizendo outra coisa para você, mas pesa sobre o ombro dos servos de Deus, que o Senhor chamou a alertar. E a Bíblia fala sobre o atalaia, eu falei com vocês há poucos dias, eu não tenho mais tempo para falar sobre isso. O Senhor vai requerer da mão dos atalaias os que perecerem, porque não foram avisados. Mas você, que está me ouvindo nesta noite, não poderá dizer que não foi avisado, que não foi avisada, porque de contínuo, nosso pastor está aqui, há quase 25 anos, nos trazendo a genuína palavra de Deus, e a cada terça-feira que estamos, ouvindo Deus falar aos nossos corações, eu te aconselho, mude de atitude, para que Deus dê a você a oportunidade de entrar no céu. Aos jovens, que sejam moderados em tudo. Te dê, por exemplo, e ele fala aqui ao jovem pastor. O jovem deve ser moderado. Irmãos, há um desequilíbrio, um desenfreio total. E a falta de equilíbrio, os extremos, fazem com que as pessoas corram risco em qualquer dos extremos. Mas a ordenança de Deus é que o jovem seja
moderado, equilibrado, que tenha a sensatez de dosar as suas atitudes, os seus relacionamentos, a sua maneira de servir a Deus, a sua maneira de conviver no mercado de trabalho, a sua maneira de viver e conviver na faculdade, na escola. Equilíbrio, demonstrando que você é servo de Deus, que você tem um diferencial. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele fala também ao jovem obreiro que deve te dar, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Glória seja a Deus. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E ele exorta também os servos. E nós ouvimos aqui há poucos dias o pastor tratando disso. E eu não quero entrar aqui no mérito, até porque você deve estar com isso fresquinho aí na sua mente. Mas ele diz: exorte aos servos que se sujeitem a seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Você é uma testemunha viva de que o céu é uma realidade e tem alguns cidadãos dos céus por aqui. No teu trabalho, na tua empresa, por onde você andar, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, para encerrarmos, andar da mesma maneira que o mundo anda, não demonstra que eu e você somos servos de Deus, que somos convertidos de verdade, porque o verdadeiro evangelho transforma a vida dos homens, transforma a vida das pessoas e fazem-nas caminhar em conformidade com a palavra de Deus. Portanto, queridos, o que diz Paulo aos Coríntios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem mentia não mente mais, quem andava bagunçando não bagunça mais, quem andava mostrando o corpo de qualquer maneira, vestindo de forma extravagante, não se porta mais assim, mas ele agora ela se porta como cidadão do céu, como servo de Deus, como aquele que está marchando em direção às mansões celestiais e sabe que o céu é lindo e está preparado para a igreja. Abra sua Bíblia para encerrarmos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 21 e versículos 22. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos encontrarem pode dizer amém? Amém? Vamos ler juntos? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 e 23. Vamos lá, 1, 2, 3. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Você pode dar glória a Deus? Você pode exaltar ao seu Deus que fala contigo nesta noite?
Ah, meus queridos, nós fomos de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível. Nós fomos novamente gerados e agora somos nova criatura em Cristo Jesus. Que a bondade, que a misericórdia, que o amor do Senhor esteja sobre a minha, sobre a sua vida, e nós possamos desfrutar do amor, da graça e da misericórdia, vivendo uma vida que demonstre a este mundo que nós somos diferentes, porque estamos em Cristo e não vivemos mais nós, mas Ele vive em nossa vida, e os frutos que temos produzidos vai glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.